motivação. E hoje temos a nossa convidada Silvana Borges, que vai contar um pouco da motivação de vida dela, que mudou de cidade. Muito bem-vinda, obrigada pela presença, Imagina, Silvana. eu que agradeço pelo convite. E ela vai contar a motivação de vida dela, que através, né, ela veio lá de uma cidade, veio trabalhar em Blumenau e ela teve uma indisponibilidade física, né? Eu não vou contar, dar muito spoiler pra vocês agora, que ela vai contar. E teve que se reinventar. Como é que tu veio pro Blumenau, Silvana? Então, eu vim pra cá através do meu ex-marido, foi ele que me apresentou o Blumenau. Mas eu preciso contar desde o começo a história pra vocês entenderem como eu cheguei até aqui. Eu sou filha de um pedreiro, de uma dona de casa, de Prudentópolis, Paraná, uma cidadezinha pequenininha. A gente morava no interior, né? Eles moram até lá, toda a minha família de lá ainda. Quantos habitantes tem lá? Lá deve ter agora uns 50 mil, mas a quantidade que mora na cidade deve ser uns 16. A maioria, 80% Nossa. é interior. E lá o que é legal, 90% da população é ucraniana, então eu sou descendente de ucraniano. Às vezes o pessoal dá risada que eu falo umas palavras engraçadas, mas eu acabo não lembrando como que fala em português, porque a gente cresceu falando em ucraniano, né? Então eu tive muita dificuldade de aprender muitas palavras. Então, deixei eles lá e eu sempre tive vontade, eu não aceitava aquela vida. É engraçado que a gente parece que quando é para teu destino é em outro lugar, não adianta, Deus vai te encaminhando. Nossa, aquela vida era muito sofrida, eu não aceitava e sempre trabalhar no sol me fez muito mal, muito mal. Eu lembro que a gente trabalhava, lá só tem duas coisas para se fazer no interior, ou é plantação de feijão ou fumo. Então você fica a maior parte do tempo, a criança já vai crescendo no meio disso, então você fica muito tempo numa arcada, porque o que acontece? O feijão é plantado e você tem que arrancar ele. Então, imagina, naquele sol quente que tem aqui em Blumenau, você ficar o dia inteiro com as costas no sol, né? E eu lembro muito bem que a última vez que eu trabalhei na roça foi no fumo. Eu vim num dia, vomitei, a gente não comia, você almoçava e vomitava o que você comia, porque era muito veneno. Tanto é que quando eu fui morar pra cidade, eu fiquei 2 anos, o veneno do fumo entrou pelos poros do braço. Então eu fiquei 2 anos tratando o agrotóxico para tirar do meu organismo. Nossa, curioso isso. E na minha comunidade tinha um senhor que tinha um açougue, o seu Irineu Pétrio. Nossa, foi o cara que me deu a oportunidade que eu precisava. Aí um dia chovendo, eu gosto muito de chuva, porque todas as oportunidades boas da minha vida aconteceu quando chovia. Aquele dia... Marcou pra ti. Marcou, com certeza. Quando chove eu sempre falo, nossa, hoje vai acontecer uma coisa muito boa. E aquele dia eu vim, tava toda suja, e a minha mãe falou, o seu Irineu veio aqui e te convidou pra você trabalhar lá, pode começar amanhã. Eu falei, gente, dormiu trabalhar... aquela noite? Não, imagina, nervosa, que gente, sabe? Não, e assim, Tamares, eu sempre fui anêmica, eu pesava 39 quilos, eu já sou magra, mas imagina, 39 quilos. Aí eu lembro que eu cheguei lá, imagina, açougue no interior, se mata porco, se pica boi, ovelha, e... Fiquei lá trabalhando 2 anos. Eu lembro que do começo o pessoal chegava lá pra picar carne de gado. Imagina, um boi pesa 200, 300 quilos. Quem que vai picar a carne? Ah, sou eu. Você não consegue nem segurar imagina, olha, 39 quilos. Sim. Eles tinham preconceito porque eu era pequenininha. Sempre foi esse, gente, como se tamanho fosse documento, né? Conclusão, depois de 2 meses, eles chamavam eu pra picar carne, porque mulher tem uma delicadeza pra fazer os filés de churrasco, né? E fiquei lá trabalhando 2 anos, eu fazia a melhor linguiça, o melhor torresmo prensado. Então, hoje em dia, nenhum açougueiro me engana, não consegue. E foi uma experiência muito legal. Só que o que acabou acontecendo? Olha só quando Deus prepara as coisas pra gente, né? Eu tinha meus dentes muito torto, muito, muito torto. E tinha um rapaz da minha comunidade que eu gostava muito dele. E ele não quis ficar comigo porque ele tinha vergonha que eu tinha os dentes muito torto. Gente. Às vezes você precisa de um incentivo, né? Aí eu lembro que com o dinheiro eu ganhava R$250 para trabalhar de domingo a domingo nessa açougue. R$250, gente, imagina, né, naquela época. Sim. Eu fui guardando aquele dinheiro e eu lembro que não tinha dentista na minha cidade para pôr aparelho, ele vinha de uma outra cidade, pra você ver como que a minha cidade na época era pequena, né? Aí realizei o sonho de colocar aparelho. Nossa, aquilo foi... Eu falei, tem gente que tem sonhos tão grandes, né? Meu Deus, o meu sonho era colocar aparelho nos dentes. Porque imagina aquilo, era o preconceito, eu não dava risada, porque eu tinha vergonha dos meus dentes. Aí o Irineu acabou ficando doente,
E ele falou, Silvana, você vai ter que precisar sair daqui porque eu não vou mais trabalhar na roça. Ele trabalhava na roça e eu cuidava do açougue dele. Falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Tive que ir pra cidade e procurar um emprego. Fui pra cidade, daí ele tinha um amigo... Esse açougue era no interior. Era no interior e eu tinha que morar na cidade. Aí o meu patrão do açougue era amigo do cara que tinha uma loja de imóveis, Sérgio Pontarolo. Um cara que também me deu uma oportunidade. Eu não tinha experiência nenhuma. Ele falou, a Silvana é muito bem, ela atende todo mundo muito bem, o pessoal gosta dela e tal. Imagina meu currículo, trabalhou num açougue, né? Enfim, Deus olhou por mim, fez com que ele me contratasse. Fiquei naquela empresa por 5 anos. Bah. Né? E eu lembro também que... Ali começou a tua trajetória com ali vendas. começou minha trajetória com vendas. A minha trajetória com vendas começou lá no açougue, né? E, né, dando o meu melhor lá, aprendendo a lidar com o povo. Aí foi na loja de móveis, fiquei 5 anos. Ali também foi uma experiência muito grande com vendas. Eu nunca tinha visto um computador na minha frente. Naquela época era aquelas caixotas ainda de... Imagina, né? É uns tubão de computador. E eu fiquei lá por 5 anos. Só que nesse tempo tinha um namorado que ele morava aqui em Blumenau. Ele era da minha cidade e ele morava aqui. E a gente sempre ficava indo e voltando. E um dia ele chegou pra mim, a gente poderia casar, só que você tem que vir pra Blumenau comigo. Isso foi em 2012. Eu larguei tudo em Prudentópolis e vim pra cá. A gente ficou noivo, morando em Blumenau em 2012. Juntamos o dinheiro pro casamento, pra fazer a nossa casa. Tudo era guardadinho. Meu, foi uma experiência, assim, muito ruim em 2012 em Blumenau. Eu não me adaptei com o calor. Eu não me adaptei com as pessoas daqui. Eu não conseguia me adaptar de jeito nenhum. Eu falei, eu quero ir embora. E em outubro a gente foi embora pra lá. Casamos. Fiquei morando 3 anos na minha cidade. E nesses 3 anos a gente voltou a trabalhar na roça de novo. Porque não tinha outra coisa pra fazer. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 anos trabalhando lá. De 2013 até 2016. Final de 2016, nosso casamento já não ia bem. Ele veio pra cá pra trabalhar novamente. Porque a gente tinha perdido 3 safras de feijão. E a gente tinha adquirido muitas dívidas que a gente acabou... Isso é difícil, né? Aí a gente largou tudo lá. Ele veio pra cá e eu vim depois. Aí o que aconteceu? Eu vim pra Blumenau. Ele veio primeiro, depois eu vim e fiquei trabalhando aqui. Aí não deu certo nosso casamento, acabamos se separando. Minha família quis que eu voltasse, porque afinal eu sou sozinha em Blumenau. Sim. E eu não quis, eu quis continuar, eu não quis voltar. Se uma coisa que eu não consigo é voltar pra onde eu tava, jamais. Nem que aquilo doesse. Na verdade, não é voltar, você não desiste daquele teu propósito. Não desisto. Eu sabia que eu tinha potencial aqui, eu queria mudar. E eu sempre tive um desejo enorme de ter meu próprio negócio. Só que eu não sabia como. Tu tava fazendo aqui em Blumenau? Não consegui achar emprego. Eu vim pra Blumenau com R$100 no bolso. Ui. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu lembro que meu pai me mandou um dinheiro que eu consegui comprar comida. Não tinha dinheiro pra nada mesmo. E foi ali que eu pensei, agora eu preciso de roupa, onde é que eu vou? Eu já gostava de brechó. Na minha cidade já tinha brechó. Então eu sempre comprei roupa em brechó. Sempre. Eu nunca comprei roupa nova. Poucas vezes foi. Porque não tinha dinheiro. Sempre usava roupas de tias que mandavam pra mim. As irmãs da minha mãe sempre mandavam pra nós roupa, né? Então, a gente ganhava roupa na Páscoa e no Natal. Então, a gente sobrevivia com aquelas peças o ano inteiro, né? Aí tu foi nesse brechó e se encantou? Eu vim pra Blumenau, eu precisava de roupa, né? Imagina, minhas roupas do interior era da roça. E aqui eu precisava de roupa mais bonita, né? Como é que ia pro sítio com minhas roupas toda feia? Aí fui nos brechós daqui e eu sempre me adaptei com eles. Aí eu não achava emprego, tava ficando quase desesperada. Eu vou no shopping. Aí a minha ex-cunhada falou, tem uma loja muito legal no shopping que se chama Paquetá. E ela é uma loja linda, bem legal, trabalha com calçados. E trabalham por comissão. E eu sou muito competitiva. Eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro, né? Fui lá, fui na entrevista, passei. No primeiro mês da Paquetá, eu fiquei em primeiro lugar em vendas. Olha só. Imagina, um mês. Determinada. Assim, porque eu precisava de dinheiro. E quando a água bate na bunda, não adianta, tu dá um jeito e consegue. E foi todos os meses, fiquei lá por muito tempo. Porque acho que entre uma Paquetá e outra, acho que eu fiquei 1 ano e meio, 2, não sei dizer o certo. Por que tu saiu? Eu saí porque
A empresa acabou, eu não sei, eu não lembro muito bem, mas as vendas caíram muito. Enfim, saiu e daí... Saí. Aí fui trabalhar de diarista, porque eu tinha muitas conhecidas que ganhavam muito bem como diarista. Falei, eu vou trabalhar Até de hoje, diarista. né? Mas o que aconteceu? Diarista faz muito serviço repetitivo. E eu já vinha lá do interior com dores da coluna por anos trabalhando na roça. Teve um dia que eu passei muito mal, eu comecei a vomitar e doía muito meu braço direito. Muito, muito. Chegou um dia, numa sexta-feira, que eu não conseguia mais trabalhar. Travou a minha coluna, o meu braço travou. Eu fiquei de cama 2 meses, não ganhando nada. Eu só tinha o dinheiro que eu tinha... Porque diarista ganha diária, né? eu só tinha o dinheiro guardado que eu tinha acerto da Paquetá e o que eu ganhava da diária. Eu esqueci de dizer uma parte muito importante. Às vezes Deus coloca na tua vida pessoas que são seus anjos da guarda. Quando eu saí de casa, quando eu me separei, não tinha para onde ir morar. E eu trabalhava na casa de um casal, do Márcio e do Jean. O Márcio é meu Deus, ele é meu irmão de coração em Blumenau. Deus coloca pessoas na tua vida, né? Sim. E na época que eu tá trabalhava... nas mãos do Senhor, então Sim. se tu tá na mão dele, ele vai... Não adianta. Quando Deus tem um propósito na tua vida, ele vai te amparar sempre. Então, resumindo, o Márcio, ele me acolheu na casa dele. Eu já trabalhava de diarista pra ele, né? Ele falou assim, Silvana, por que você não vem morar com a gente? Em troca de você morar aqui, você limpa a casa pra nós. E você vai ganhar, né? Vai ter um lugar pra dormir, vai ter um lugar pra comer. Enfim, ele mal sabia que eu ia mandar na casa dele, porque... Gente, fiquei morando lá, eu acho que uns 3 anos, eu acho. E, meu Deus, assim, no tempo que eu fiquei doente, eu fiquei de cama na casa dele, né? Então, eu não podia nem limpar a casa que eu morava, porque a minha coluna travou. Aí eu fui buscar ajuda, fui no ortopedista, né? Ele falou, Silvana, você não vai mais poder trabalhar em nada que seja repetitivo, em computador não pode, nada que você vai fazer repetidas vezes. Nada. Então eu não posso trabalhar o dia inteiro, eu não consigo ficar de pé o dia inteiro. E se eu trabalhar, eu tenho que ficar 1 hora sentada, ficar fazendo alongamentos, isso eu faço, isso já se tornou rotina na minha vida. Aí eu sempre juntava pra minha família sacos e sacos em brechó de roupa. E eu já tinha acho que uns 5 sacos que eu ia levar pro Paraná. Aí um dia de noite eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Imagina, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro pra começar nenhum negócio. Eu sei que pra começar um negócio tem que ter muito dinheiro. Mentira, não precisa. Eu comecei, aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto? Nessa parte você entra assim, meu Deus, o que eu vou... Eu não tinha nada pra perder. Pede resposta pro Senhor, né? Nada. Eu não tinha. Por que eu vou? O que eu vou fazer, meu Deus? Eu tinha um dinheiro que eu tinha lá guardado da diária. Eu falei, quer saber? Eu levantei um dia cedo e falei pro Márcio, eu acho que eu vou abrir um brechó. Não, você tá louca? Imagina, nem tem aonde. E assim, eu tinha uma bicicleta que eu trabalhava na diária. Sim. E eu peguei aquela bicicleta e fui rodando aqui pela redondeza da Itupava Norte. Eu vou achar uma sala e eu vou abrir um brechó. Achou a sala? Não, e olha só, eu não conhecia Francisco Valdic. Nunca tinha ido pra Francisco Valdic. Não era o meu caminho, não era o meu trajeto. Deus me levou até numa sala que tinha recém... A pessoa tinha saído um dia anterior. E tinha uma placa de aluga-se. A sala não tinha nem estacionamento, não tinha nada. Era uma sala pequenininha. E na hora eu liguei pro senhor, né? Foi naquela sala que eu te conheci ali? Sim, foi naquela sala. Eu lembro que até hoje o aluguel era uma coisa que eu conseguia pagar R$750. O que eu vou colocar naquela sala, né? Não tinha móveis, não tinha nada, não sabia como fazia. Aí que entrou o Márcio. O Márcio trabalha até hoje com confecção. E ele, nas noites, a gente passava horas até a madrugada. Ele me fez tudo de madeira. Ele é muito bom com marcenaria. Ele me fez prateleiras, me fez cabideiros. Ele deixou aquele brechó cheio de prateleiras. Só faltava eu encher com roupa, né? Aí eu falei, gente, agora eu vou começar a procurar as roupas, né? E em 1 semana eu inaugurei o brechó. Dia 9 de fevereiro de 2019, parecia brechó Miss Marta em Blumenau. Por que Miss Marta? Miss Marta foi por causa de uma homenagem à minha avó. A minha avó já é falecida há 13 anos. A minha avó, ela teve uma vida... Sabe a vida da Cinderela? Sim. A minha avó, vou falar rapidinho pra vocês, ela foi fruto, a mãe dela teve 3 meninas. Quando ela foi para ter a 4ª criança, a parteira gostava do pai dela. A gente não tem certeza, mas a gente acha que ela matou a mulher no parto, né? Minha bisavó para ficar com o seu
Antônio, né? Meu bisavô. Nossa. E essa mulher, ela já tinha meninas, né? Então, o que que ela fez? A minha avó ela deixava o dia inteiro sem comer. Ela deixava no mato, ela deixava as crianças irem pra roça, ela trancava as roupas das meninas num baú, elas ficavam craquentas o dia inteiro, ela não dava banho nelas. Imagina, minha avó tinha 5 aninhos. As outras meninas tinham 3. É. Aí ela pegou e fugiu de casa numa madrugada. Olha a determinação da minha avó. Eu não aguento mais essa vida, eu vou fugir de casa. Com 6 aninhos ela fugiu de casa, foi parar numa tia dela. Aí essa tia dela acolheu ela, criou ela como filha dela. Só que ela tinha 3 filhos e eles ficaram com ciúme porque como ela era menina, ela tratava ela melhor. Começaram a maltratar ela também. Nossa. Aham. Aí ela acabou conhecendo meu avô. Aí o que aconteceu? Olha só a história dela. O meu avô era de uma família muito rica. E a sogra dela não aceitava, porque ela era pobre, ela não tinha nada. Aí Ela tinha quantos anos, mais ou menos? Já? quando ela casou, ela devia ter uns 17 anos. Mas nesse tempo ela trabalhava de doméstica, ela trabalhava por dia pros outros, ela corria. Da Cinderela, né? Exatamente, a história da Cinderela. Ela acabou achando o príncipe dela, seu José, que é o marido dela, ele tá vivo até hoje, meu avô, né? E ela, coitada. E quando ela teve 6 moças, né? Inclusive a minha mãe. E eu sou a primeira neta dela. Eu sou a primeira neta da Miss Marta. E quando ela teve para ter a 7ª moça, ela ficou com uma herança quando o pai dela faleceu. Sim. Ele deixou para ela. E aí mais engraçado, Tamares, que o pai dela, morreu numa forma muito muito triste, porque ele e o amigo dele foram caçar. Na época não tinha carne à vontade de porco, Sim. de gado. Eles iam no sábado à noite caça. caçar para ter carne para dar para sustentar a família, né? E o amigo dele, por acidente, atirou nele. Ele conseguiu chegar em casa esvaído, ele morreu porque eu não tinha... Imagina, Sangue, né? em 1950, 60, nem sei que época que era. Não tinha médico, não passava carro na estrada, não tinha... Então ele morreu porque não tinha como estancar o sangue dele. Aí piorou. Aí depois de muito tempo, minha avó descobriu que ela tinha uma herança. E esse terreno eles iam vender eles não tinham nada. Imagina, o meu bisavô era tão ruim com o meu avô que ele tinha que trabalhar 3 dias da semana para pagar a estadia no lugar que ele morava. Mesmo ele sendo um bem de vida. Aí, um tempo, eles descobriram que a minha avó tinha essa herança, foram vender. No dia que eles foram no cartório para passar a documentação pro dono e pegar o dinheiro, que naquela época era dinheiro vivo, o meu avô foi atravessar a BR, que Prudentópolis atravessa uma BR na cidade. Sim. Ele bateu num caminhão que tinha uma carga e derrubou toda a carga. E o caminhão também não tinha seguro. O meu avô simplesmente pegou aquela maleta de dinheiro e deu pro motorista para pagar todo a despesa E a minha avó ficou sem nada. A herança dela se deu em um acidente. Aí, o que acabou acontecendo? Essa Doroteia, que ela tava grávida naquele dia, com um susto, a criança nasceu com um sopro no coração e acabou falecendo depois de 6 dias. Ai, Senhor. E naquela época, ter meninas era muito preconceito, porque quem que era culpada era a mãe, era a mulher. Por que você não me deu filho homem? Naquela época, até hoje existe muito isso, né? A mulher tem que dar para o homem um filho homem. É um preconceito. Lá em casa foram 4 meninas. Meu pai não descansou até vir o Carlos Eduardo, o último. Nós somos 4 mulheres e veio o último, o caçula, né? Veio um menino. Porque lá, eu não sei qual que é o propósito de ter preconceito, né? E ela chegou em casa e as crianças... Meu Deus, é menino, porque na época não se fazia. Não se fazia exame para descobrir que era criança. Como mudou, né? Ela chegou em casa e as meninas... Ai, o Sário, a gente achou que era um menino. Mas olha só que desprezo essa criança, né? Aí, enfim, tu botou o nome, então, da tua avó. Em homenagem à minha avó. Miss Marta. E ela acabou falecendo também por um problema nos ossos, na coluna, de tanto trabalhar na roça. E hoje tu tem o brechó há quanto tempo? Eu já tenho brechó 4 anos. 4 anos. 4 anos. Mudei de endereço, não fiquei naquela sala. A loja dela parece uma boutique, né? Hoje... Mas olha que foi perrengue, porque a primeira sala, aquela que a gente achou, ela... Aquilo acho que Deus veja... A minha filha não merece, vamos colocar ela num lugar melhor, né? Estourou o esgoto dentro do brechó. Fizeram um buraco dentro do banheiro, aquele carrinho de mão, os pedreiros jogavam cimento nas peças. Ai, não, eu falei, não, vou ter que achar um outro lugar. Aí eu falei, gente, eu preciso juntar dinheiro, porque eu sei que a sala aqui eu vou precisar de um valor maior de aluguel.
E olha só que legal. Nesse tempo apareceu uma mulher no brechó. Ela é uma terapeuta, eu não tenho mais contato dela, infelizmente. E ela falou assim, ela chegou e pegou das minhas duas mãos e falou: Silvana, você vai se mudar para uma sala maior, só que você precisa trabalhar dezembro inteiro, que você vai precisar pagar 3 meses de aluguel. E é um valor alto. Batata. Em janeiro eu achei uma sala e a mobiliária pediu 3 meses de salário adiantado, que era um valor bem alto. É um seguro que tinha que pagar. Me mudei para lá. Só que também, quando eu inaugurei, 3 meses de inauguração do brechó, o prédio apresentou rachaduras. Quem viu? O Márcio. O Márcio foi um dia me visitar e falou: Silvana, o que é essas rachaduras aqui pra fora? Meu Deus, ele falou: esse prédio vai cair. Ele vinha todo dia lá: Silvana, dá um jeito, dá um jeito. Aí eu comuniquei a imobiliária, não tive retorno, chamei a Defesa Civil barrou na hora o prédio. Não podia, ficou interditado. Eu não conseguia entrar lá dentro para tirar minhas coisas. Aí foi o meu perrengue. Meu perrengue demorou meio ano. Eu fiquei numa salinha do lado que a imobiliária cedeu. Mas as pessoas acharam que eu tinha ido embora. Conclusão, eu fiz a reinauguração do brechó umas 3 vezes. E, claro, tudo foi para melhor. Tudo que aconteceu na minha vida foi para melhor. O problema na minha coluna foi para melhor. Hoje eu trabalho só à tarde. Hoje eu tenho minha vida de manhã, eu cuido da minha casa, eu tenho uma horta, eu tenho jardim. Eu cuido da minha saúde e depois eu vou trabalhar. Então eu consigo fazer tudo isso. Eu fui me adaptando conforme a minha saúde e deu super certo. O programa tá chegando ao fim, a gente nem se deu conta do tempo aqui. A conversa é boa, mas assim, qual a mensagem que você deixa para as pessoas de motivação? Com certeza, as pessoas sempre quando acham uma dificuldade, um problema, elas param ali e não continuam. É para continuar, porque sempre do outro lado, sempre a visão é melhor. Imagina se eu tivesse continuado na diária. Ou então se eu tivesse lá no interior, eu tava até hoje trabalhando na roça, trabalhando para os outros, porque lá dificilmente você consegue subir de nível se você não tiver um terreno. A gente não tem terreno lá, a gente arrendava dos outros. Então dificilmente você conseguiria evoluir, porque infelizmente a agricultura hoje no nosso país ela não é valorizada, principalmente para os pequenos. Então, eu sempre falo, o problema sempre será a solução, não desista nunca. Silvana, eu não tenho dinheiro para investir no meu negócio. Lembra que eu vim para Blumenau com R$100 e eu comecei o brechó com R$600? Não precisa. Você não precisa, comece pequeno. As pessoas sempre têm uma mania de grandeza, que tudo tem que começar do alto. Do alto. Não, comece lá de baixo. Eu sei, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir ainda, mas eu vejo esses 4 anos, o quanto que eu evolui como pessoa. Nossa, eu tô vendo só do fato que a gente gravou da primeira vez pra agora. Nossa, uma leveza também, dá pra ver. Sim, tudo fica mais leve. E eu amo todo mundo que conhece o Brechó Miss Marta, sabe o amor que eu tenho pelas minhas clientes. Elas nem são clientes, são amigas. A gente vira um Big Brother da vida porque você quer saber da vida delas. Vão lá, você acaba conversando, vira um ambiente legal, sabe? Então, eu amo o que eu faço de paixão. Eu sempre falo, eu não trabalho. O meu trabalho, eu não considero uma coisa que eu tenho que... Eu amo segunda-feira. Tem pessoas que... Eu acordava segunda-feira, Tamares, eu chorava porque eu não gostava de trabalhar registrado. Nada contra a empresa, mas eu nunca gostei. Poxa, eu penso, meu Deus... realizada, né? Sim, eu sou extremamente realizada, porque, tipo, às vezes a pessoa tá 10 anos, 15 numa empresa e não tá feliz. Tipo, olha quantas horas que você passa no lugar que você não tá feliz. Então, e às vezes precisa pra vocês, ó. Precisa às vezes só do empurrãozinho. Um problema, não dente torto, uma coluna. Uma coluna, um dente, uns R$100, 600. Então, assim, gente, não desista. Tá aí a motivação da Silvana Borges pra vocês. Não desista, porque as pessoas que hoje são conhecidas são porque elas não desistiram. Com Ninguém certeza. lembra de quem desistiu, não é mesmo? Então tá aí, obrigada pela presença de vocês, já se inscreve no canal. E para quem não consegue acompanhar no canal da Claronet TV Galega, no 520, a gente também tá no YouTube, TV Galega Oficial e Tamares Liesenfeld. Um abraço e até a próxima!